YouTube. Gravando. Olá, boa noite a todos. Estamos hoje, 28 de abril de 2022. Em nome da Adnotare, agradecemos a presença de todos vocês, associados, não associados, convidados. Essa noite nós estamos aqui com um ilustre convidado. Nós temos a certeza que o que nós vamos aprender hoje, nós vamos levar para toda a vida da advocacia. A gente vai conseguir fazer a diferença na nossa administração aí, com economia de tributos. Então, nós temos muito a aprender nesta noite. Hoje nós teremos conosco o doutor Marcelo Gomide. Ele é profissional contábil, com experiência de mais de 20 anos na área de contabilidade, com ênfase nos últimos 5 anos na contabilidade para advogados. Advogado com 7 anos de atuação na advocacia. Ele é especialista no direito tributário, no direito do trabalho, processo do trabalho, ambos concedidos pela Faculdade Damásio, autor do Manual da Contabilidade Prático para Advogados, membro efetivo da Comissão Permanente da Sociedade de Advogados da OAB, palestrante atuante, tem experiência profissional no escritório de contabilidade, assessoria contábil em 2009, desde 2009, é advogado desde 2015, titular da Sociedade Individual de Advocacia, Escritório de Advocacia. E, recentemente, foi convidado para a Comissão Permanente da Sociedade de Advogados do Estado de São Paulo. E aí, depois ele vai colocar um pouco para a gente como é que funciona essa nomeação, porque ele foi eleito relator para analisar esse tipo de processo junto à OAB. Doutor Marcelo Gomide, boa noite, satisfação tê-lo aqui com a gente. Tem a palavra, nós estamos orgulhosos de estar aqui com o senhor. Eu totalmente a minha equipe, somos imensamente gratos, né, por esse convite. É sempre um prazer a gente poder contribuir e aprender também, né, porque como eu considero como um bate-papo, né, todo bate-papo que tem por finalidade levar conhecimento aos nossos colegas advogados sempre é um grande aprendizado, né, para nós que praticamos isso com muita constância, diariamente, né? Então, eu fico muito feliz, agradeço a todos aí os responsáveis, e aí diretores, presidentes, enfim, todos os que representam, né, vocês, de um modo geral, eu fico muito, mas muito feliz por estar fazendo parte aí da Adnotare e poder realmente participar dessa comunidade, dessa academia, através do meu conhecimento, né? Bom, então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Marcelo Gomide e eu sou conhecido nas redes sociais, mais especificamente no Instagram e Facebook, como contador dos advogados, justamente por deter conhecimentos tanto na contabilidade quanto na advocacia, por ministrar essas duas profissões, né? Sou contador e advogado. E durante esses últimos anos, se me permita assim dizer, a gente passou por um processo de transição, um processo que me fez aprender muito, um processo que não foi uma tarefa fácil, também trouxe muitos ensinamentos, e nós vimos de uma jornada, quando eu falo isso no plural, porque isso não se constrói sozinho, então eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, né? Eu tenho os meus colaboradores, são pessoas que estão sempre presentes no meu dia a dia, que sou muito grato também, os colegas, o doutor Alê, o doutor Wilson, o doutor Renan, o doutor Carlos, que são pessoas que participaram da nossa vivência acadêmica, ou seja, ali no banco de faculdade, já não somos tão jovens, né, no sentido de estar ministrando um novo curso, uma nova profissão, mas foi uma jornada muito bonita,
uma jornada que eu sempre procuro falar para os jovens advogados e até para aqueles advogados que, digamos assim, já têm uma certa estrada, mas que precisam conhecer de novos ramos que não estão interligados diretamente ao direito, para que ele possa, digamos assim, ver de uma forma ampla, né? Toda ali a tua advocacia. E especialmente, que é o tema que eu trago para vocês hoje, que é o impacto da contabilidade, da tributação da sociedade, enquanto individual ou de advogados, para o advogado. E eu sempre trago na minha fala que quando eu vou falar de advocacia, de contabilidade para advogados, eu falo de uma forma que exprime, né, exprime paixão, porque realmente eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu passei, né, por alguns perrengues, como eu acredito que pessoas já passaram, como cair na malha fina, encontrar uma série de dificuldades que a gente acaba tendo na tributação por falta de conhecimento, e isso foi o que me fez trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje. Então, a nossa missão hoje é transformar vidas através da formalização e do planejamento. Isso, para nós, é uma filosofia de vida que nasceu de uma reconstrução de um novo mercado de trabalho. Então, hoje eu encaro a sociedade individual de advocacia ou de advogados, ou mesmo a contabilidade, como um negócio. E se eu viso isso como um negócio, eu preciso entender por quê. Então, quando eu falo em lucros, eu penso em isenção tributária. Então, parte daí porque eu quero, de fato, de um certo modo, reduzir a minha carga tributária na minha entrada, por meio da formalização, mas eu quero também, sobretudo, isentar, através de um planejamento tributário, a minha saída. E aí eu me refiro ali à tributação do advogado, enquanto pessoa física, principalmente, especialmente, naquele momento que ele vai fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. Então, nós temos um marco, que é o divisor de águas, e que eu passo aqui a seguir. Inclusive, se as pessoas, os advogados acharem, porventura, de repente, dar uma pausa, eu costumo percorrer todo o caminho, e aí, ao final, eu abro para dúvidas. Então, se tiver um papel, uma caneta, e quiserem tomar nota, depois eu estou ali aberto também a dúvidas, tá? Opa, maravilha! Então, vamos lá. E o que vem a ser, né, essa tão chamada contabilidade para advogados? Bom, eu tenho que confessar que, em tese, não tem nada a ver com contabilidade, né? Então, o pessoal fala, mas, poxa, como assim? Bom, contabilidade, ela é feita hoje através de muitos softwares, tá? O que a gente precisa pensar é como nós tratamos os dados, os indicadores que nós temos em mãos. E, para isso, eu preciso trabalhar conceitos. Então, quando eu olho para a advocacia autônoma, eu digo o seguinte: em que momento o advogado se encontra? Em que ponto da sua advocacia ele está? Então, eu vou classificar isso como um ponto A e quero percorrer uma jornada que vai levar ele a um outro ponto qualquer a partir do B, ok? Então, quando eu olho para a advocacia hoje, da autônoma, ou seja, do profissional autônomo, eu vejo que ele está sujeito a 3 tributos. E esses tributos, ele tem como fato gerador a prestação de serviços advocatícios, e ele tem como base de cálculo os rendimentos auferidos dentro do mês, que é classificado juridicamente como salário base, tá? E o que vem ser esse salário base? Tudo aquilo que você recebe dentro do mês e que é considerado uma renda decorrente da prestação de serviços advocatícios. Logo, eu tenho um determinado mês, eu vou pegar um exemplo aqui, hipoteticamente falando, de R$10.000. É um exemplo simplório, mas que serve para mostrar, elucidar a divisão, né, ou seja, o divisor de águas entre uma tributação e outra. Então, junto à prefeitura, vamos pegar aqui o estado de São Paulo como referência, o município de São Paulo,
mas isso serve para todos os municípios, porque nós atendemos Brasil, significa o seguinte, todo advogado é considerado, perante a lei, um contribuinte individual. Logo, toda vez que ele prestar um serviço, ele está sujeito à tributação municipal. Então, deve o advogado, em regra, se credenciar, ou melhor, se cadastrar no cadastro de contribuintes mobiliário do seu município. Para fim de quê? Às vezes isenção, às vezes de redução da alíquota de ISS, isenção de alguma taxa, né? E também para que ele esteja ali, digamos assim, como que eu posso falar, fugiu a palavra, não é presente, devidamente registrado, cadastrado, né, e legalizado perante o ente da administração municipal. Então, quando ele está lá devidamente cadastrado, imagine que ele tem um faturamento, ou melhor, um rendimento de R$10.000. Então, regra geral, a tributação do advogado, pessoa física, do ISS, que é o Imposto do Serviço, aí eles falam QN, né, que é ISS-QN, que é Imposto de Serviço sobre serviço de qualquer natureza. Né? Esse imposto, ele é classificado na Constituição que ele deve ser tributado entre 2% a 5%, tá? A depender dos rendimentos. Ou algumas prefeituras estabelecem um valor fixo, tá? E esse valor fixo, ele pode variar dentro desse percentual, tá? Ele pode ser cobrado mensalmente, ele pode ser cobrado anualmente, semestral, depende do ente administrativo que vai fazer essa tributação. Mas, via de regra, a gente se utiliza do percentual 5%. Por quê? Porque a nossa atividade, como arquitetura, engenharia, a própria contabilidade, são consideradas atividades intelectuais e, portanto, difícil de controlar. Portanto, eles fazem o quê? Tributam a 5%. Tá? E ainda que é um valor fixo, eles também trazem, né, esse percentual. Logo, se eu pensar em R$10.000, eu tenho ali uma guia de recolhimento municipal de R$500. Bem, passando para a parte previdenciária, é considerado contribuinte individual também, dado ali a necessidade de prestar os serviços advocatícios, o advogado, ele é um contribuinte previdenciário. Isso, existe uma lei de custeio da Previdência, que é a 8.212 de 91. Então, em alguns dispositivos, salvo me engano, o 12 e o 21 fala de uma maneira muito clara. Ele traz o conceito de quando é considerado um contribuinte e qual é o seu fato gerador, né? Então, o que é o conceito, né, dessa norma? Ela diz o seguinte, que toda vez que você prestar um serviço advocatício, ou seja, dentro da tua atividade, você ocorre ali o fato gerador. Então, você tem um fato gerador que é passivo de tributação, logo você tem uma base de cálculo. E qual que é essa base de cálculo? É os rendimentos auferidos no mês que foi classificado como salário base. E isso é tributado como contribuinte individual, logo a alíquota para a contribuição previdenciária é de 20%. Os 20% limitado ao quê? Ao teto previdenciário. Então, se eu tenho um recolhimento, digamos assim, eu tenho uma renda de 10 mil, 20%, R$2.000, eu não posso recolher mais que 1.444, porque eu estou no teto previdenciário. Né? Por fim, eu tenho um imposto de renda pessoa física, que eu posso estar sujeito ou não, porque eu tenho que levar o valor que eu oferi para fins de quê? De aplicação, se eu me enquadro ou não dentro da tabela progressiva do imposto de renda. Então, nós sabemos que valores até 1.903 é isento, e acima de 4.664,70 e poucos centavos é tributado com 27,5%. Então, se eu pegar 10 mil, aplicar ali a redução da base de cálculo, que é a parte da previdência. Então, eu tenho um saldo de 8 mil e pouco, ou seja, 10 mil menos 1.444, não é ideia aqui passar cálculo, tá? Só o conceito, eu tenho 8 mil e pouco, e isso eu vou levar à disposição. Eu sei que está acima de 4.664, logo 27,5%. Então, eu vou ter um valor bruto, vai me permitir ainda deduzir, né, digamos assim, uma parcela, que nós chamamos de parcela deduzida, que neste caso é R$869,36,
E aí eu tenho o resultado do meu DARF, que eu devo recolher ali para a administração federal. Ok, somando isso, imposto de renda, previdência e o imposto municipal, eu tenho o que nós chamamos de alíquota, nem vou falar da nominal, porque a nominal é somar 27,5 com 20 com 5, vai dar 52,5. Eu falo da alíquota efetiva, ela está entre 30% e 34%. Nesse exemplo, 34%. Logo, qual é a quantia que o advogado vai deixar na mesa, ou seja, para a administração pública, 10 mil, né, vezes 34%, R$3.400. Quer dizer, você fala, puxa vida, mas eu estou tirando isso da boca da minha família, dos meus filhos, né, dos meus investimentos dentro do meu negócio, porque eu não faço contabilidade corretamente, porque eu não sei fazer. Então, de duas uma, ou eu estou omitindo renda, por não saber, por falta de conhecimento, ou por saber e, de repente, entender que isso é muito caro e eu fico fora do mercado por conta da concorrência, se eu colocar toda a tributação no meu preço dos meus serviços, ou eu vou ficar sonegando e correndo o risco de cair numa malha fina. E quando eu caio na malha fina, logo, eu não falo para os advogados, não compartilho, porque isso mancha a minha imagem. Né? Vamos ser francos. Bom, fato é que existem duas situações importantes no advogado autônomo. Toda vez que ele prestar serviço para uma outra pessoa física, tudo aquilo que ele recebe, ele tem que levar à disposição do Carnê-Leão por força de lei e instrução normativa. Ou seja, então ele tem que pegar aquela renda, os R$10.000, e lá lançar nesse aplicativo da Receita Federal, como se fosse um ganho de capital, tá? E colocar à disposição aquilo que ele ganhou e as despesas que ele teve, eventualmente, sobre aquele processo, e vai resultar numa apuração que pode gerar ou não um DARF, tá? Ao final de um período, esse Carnê-Leão, ele gera uma importação para a sua declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Mas eu não vou entrar no mérito, né, neste momento, mas existe essa obrigatoriedade e eu vejo que os advogados acabam não fazendo. 2, toda vez que um advogado, regra, tá? Presta serviço, ele como pessoa física, para uma pessoa jurídica, tá? Que é o tomador de serviço. Esse tomador de serviço, ele tem por responsabilidade solidária a obrigação de reter, tá, por força de lei, os impostos que estão sujeitos ao advogado autônomo e recolher a favor, tá, daquele advogado. Então, como que funciona isso na prática? Seja uma empresa de direito privado, de qualquer segmento, ou uma própria sociedade individual que ele prestar serviço, ou um escritório de sociedade de advogados, a qual o advogado prestar serviço, como nós costumamos dizer, associados, tá? São profissionais autônomos. Bom, quando ele faz isso, esse escritório ou essa empresa, ela vai reter os impostos, vai gerar uma folha de pagamento. Essa folha de pagamento tem o dado jurídico dela, o nome dela, de folha de pagamento de autônomos, que vai gerar o quê? Um RPA, que é o Recibo de Prestação de Serviço Autônomo, onde haverá ali a incidência dos proventos, ou seja, sobre os serviços que ele ganhou, R$10.000, e vai diluir o quê? Esses 34% que eu mencionei. Então, vai ter lá os 5% do ISS, se ele não tiver isenção e não apresentar para a empresa, a parte da Previdência, os 20%. No caso da folha de autônomo, ele contribuiria ali naquele momento com 11%, porque a pessoa jurídica só pode reter 11%, ele tem o dever de completar os 9%, né? Que é a diferença para 20%. E o imposto de renda, né, ele deve também ali reter e recolher a favor do advogado. Então, se eu pegar esse exemplo, 6.600, aquele tomador de serviço vai pagar o advogado, tá? O líquido, e vai pegar esses 3.400 e vai fazer esse recolhimento a favor dele. Então, quer dizer, deixou novamente sobre a mesa o dinheiro ou lá nos cofres da administração pública. E aí, já se aplicava na sociedade de advogados, né, ali a visão, né, o que a gente chama de divisor de águas, a tributação da pessoa jurídica. Mas pegando o advento de 2016, quando houve a alteração do nosso Estatuto da Ordem dos Advogados, surgiu ali a nova figura, que é a Sociedade Individual de Advocacia. E essa sociedade, ela está prevista, tá, sob um regime que nós chamamos de Simples Nacional.
Esse regime ele tem como, digamos assim, finalidade reduzir a carga tributária, né, daquela sociedade, permitindo que você consiga ter uma tributação mais justa, né, dentro dos outros tipos, tá, de tributação. Então, nesse primeiro momento, depois, se caso alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, deixa anotado. Eu vou passar, então, agora da advocacia autônoma para a advocacia jurídica. Então, sociedade individual de advogados, ou individual de advocacia, sociedade de advogados, ambas, tá, estão enquadradas no anexo 4 do Simples Nacional, esse anexo ele possui algumas faixas, sendo a primeira a iniciar com 4,5%, ok? E esses 4,5% compõem o quê? Uma guia que chama-se DAS, tá? Dentro desse DAS eu tenho 5 tributos. Eu tenho o ISS, que é esse imposto municipal, e 4 impostos federais. Então eu tenho imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Ok. E esse tributo, ele é calculado de que maneira? Né? Esse imposto é calculado de que maneira? Primeiro, para aqueles que têm faturamento até 180 mil no exercício, que dá aí em torno de uns 15 mil reais por mês, ele vai pagar sempre 4,5%. Sempre 4,5% se ele manter sempre essa receita bruta dos últimos 12 meses, ou a média, quando ele tem menos de um ano, na média de 180 mil, ele sempre vai manter uma alíquota de 4,5%. Claro, o que nós queremos é que ele fature mais, para que ele cresça mais, e essa alíquota de 4,5%, ela passa de um patamar a outro, de acordo com a capacidade contributiva. Ou seja, ela vai realmente escalar de 4 para 5 e pouco, depois 6, até chegar num patamar onde ele está com um faturamento mais significativo, num primeiro momento. Pois bem, neste caso, essa é uma tributação comparando os 10 mil, eu tenho a primeira diferenciação, que é através desse DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que ele vence todo dia 20, subsequente ao mês anterior. Ou seja, então, estou fechando abril, o próximo imposto do DAS vai vencer, em regra, dia 20 de maio. Tá? Se for dia útil, ok, se não, antecipa via de regra, por conta da pandemia, muitas vezes a Receita tem prorrogado esse recolhimento. Tá. Na parte previdenciária, tá? Ou melhor, esse DAS, ele corresponde ao quê? Comparando isso com a pessoa física. Quando nós falamos de ISS, lá na pessoa física eu falei 5%. Já aqui no DAS é 2%. Quando eu falo do imposto de renda lá, 27,5% por conta do enquadramento do valor, aqui eu falo de 4 tributos federais, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e a COFINS, ok? Que somam 2,5%, que representam, em tese, esses 27,5%, dentro desse contexto, tá? Bem, e aí vem a parte previdenciária. Então, lá na pessoa física, o salário base é os rendimentos auferidos dentro do mês. Então, nós pegamos o exemplo de 10 mil reais. Tá. Dentro desses 10 mil reais, aplicou-se 20% e foi ali acima do teto, então aplicou-se o teto. Na sociedade, o advogado vai eleger o que é renda tributável. Então, a lei estabelece que renda tributável é a retirada de prolabore. Ou seja, toda vez que ele também, como contribuinte individual, prestar serviço, ainda que, né, através da sociedade individual de advocacia ou de advogados, porque ele é quem vincula, é só o advogado que executa o trabalho, está ali reconhecido o fato gerador. Então, ele vai recolher um valor, e eu estabeleço sempre, depois vou explicar por quê, um salário mínimo nacional. Logo, sobre esse salário mínimo nacional, o advogado vai contribuir para quê? Para a parte segurado, então 11% e não 20%, sobre 1.212 e não 10 mil, então ele tem um resultado de R$ 133,42. Mas a sociedade, ela também contribui? Sim, com 20% sobre os proventos da folha. Quais são? Folha de prolabore, folha de funcionário e folha de pagamento de autônomos. Ok? Tá. Neste caso, a gente tem só a folha de prolabore, que é a maior realidade, porque hoje tudo é mais parcerias, tá? Mas aí eu vou explicar isso também ao final.
E ali eu tenho o seguinte, eu tenho, com o mesmo exemplo de 1.212, eu tenho 241, com mais 133, eu vou ter lá R$375, tá? Então, eu vou ter uma guia que se chama DARF Previdenciário, conhecido como Antiga GPS, que é a Guia da Previdência Social, que também vence no dia 20, tá? E aí eu vou fazer esse recolhimento também dessa retirada de prolabore, que eu classifico como renda tributável. Logo, se eu fazer essa comparação dos 10 mil, eu vou pegar 450, tá? Vou pegar R$375, vou somar isso e eu vou ter um resultado de R$825. Esse, num primeiro momento, o que eu disse até agora foi uma matemática, tá? Mas é o que está na letra da lei. Eu tenho o chamado divisor de águas, ou seja, eu tenho uma tributação que vai de 34, que 8,25, eu tenho ali uma economia de 25% a 26%. Isso representa aí 2.000 e poucos reais na vida do advogado, que ao invés dele deixar retido na fonte, tá? Ou com o tomador de serviço, ou ter que levar para um carnê-leão, tem uma terceira situação para aqueles que militam com a autarquia federal, caso, por exemplo, em INSS, os previdenciaristas, quando ele recebe uma sucumbência, certamente aquele valor já é retido no imposto de renda na fonte. E não tem discussão, o dinheiro já fica ali. Percebe? Eu gostaria só de saber, dos demais colegas aqui, se a gente pode prosseguir, se esse primeiro conceito aqui ficou internalizado, porque o que a gente vai falar agora é de gestão, é de como a gente administra isso. Tá tudo bem? Posso avançar? Então, maravilha. E aí os advogados falam assim, doutor, puxa, legal, entendi que só o fato de eu constituir uma sociedade individual de advocacia, ou uma sociedade de advogados, eu tenho uma redução da minha carga tributária? É isso? Sim, e é o que atrai os advogados no primeiro momento. Então, eu tenho lá a redução da carga tributária logo na entrada. Por quê? Porque eu saí da informalidade, em longas aspas, e passei a me formalizar com a constituição da pessoa jurídica. Ok? Então, eu vou ter um gasto lá de 825, pegando esse exemplo, mais contabilidade, mais, de repente, uma taxa, uma outra coisa, mas ainda assim não chega a 50% daqueles 34%, ou seja, dos 3.400. Né? Quer dizer, então é uma grande vantagem para o advogado. Porém, não pode parar aí. Por quê? E como eu vou gerir isso? E isso é uma expertise nossa. E eu sempre digo para o advogado o seguinte, qual é a maior dor que ele tem? Ele diz assim, Marcelo, o meu maior problema é a confusão patrimonial. Com todo respeito, se eu pergunto para o advogado assim, quanto você ganha? Ele fala, meu pai, eu sei quanto eu pago, mas eu não sei quanto eu ganho. Eu tenho noção que eu pago X e me sobra Y, então mais ou menos eu tenho isso. Bom, imagina isso ele fazendo uma declaração de imposto de renda de ajuste anual. Quer dizer, imagina as cacas que saem. Né? E aí eu até brinco no meu Instagram, que eu tenho lá uma figurinha de um santo, né? E eu até brinco assim, né? Tomara que eu não caia na malha fina esse ano, né? E é bem brincadeira assim, mas é uma realidade, tá? E aí a gente criou uma tese que serve para organizar a vida do advogado. Então, a primeira conversa que a gente tem com os nossos advogados é o seguinte, daqui para frente, eu vou estar comprometido com você e preciso que você esteja comprometido comigo. Eu vou lhe ajudar a você passar por essa trajetória, seja quanto tempo durar, para que você entenda como funciona esse negócio, para que você tenha condições de caminhar com suas próprias pernas. E aí eu uso uma metáfora que a gente fala do filho. Quando o filho nasce, para nós, já nasce a obrigação, né, e a despesa. Então, nós temos a obrigação de levar ao médico, de dar vacina, de fazer o acompanhamento nos primeiros meses de vida. E, na verdade, eu acho que isso nunca acaba. Né? A gente sempre está acompanhando nossos filhos. E no segundo momento, a gente pensa que eu tenho ali os deveres de dar leite, fralda, alimento, enfim, tudo eu tenho despesa. Então, nasceu, já tenho isso para cumprir com a obrigação. A pessoa jurídica é a mesma coisa. Só que como a criança, ela também precisa aprender a ficar sentada, isso demora um tempo, e muitas vezes ela tenta, e aí ela não consegue se manter, até que o tronquinho dela fique ali bem fixo e ela consegue sentar. Isso é uma grande vitória. E na pessoa jurídica é a mesma coisa, porque não é uma passagem fácil, não é uma transição fácil. Quando bem acompanhada, bem assistida, bem acolhida, se torna fácil. A mesma coisa quando ela começa a gatinhar.
e assim andar até ela vir a correr. O que acontece? Nós, como profissionais, ajudamos ele passar por esse período, porque ele vai ter escoriações, ele vai cair, ele vai se machucar. Quando ele começar a correr, que ele acha que ele está pronto, ele vai quebrar a cabeça, vai quebrar a cara, e a gente precisa mostrar os caminhos de acordo com aquela experiência que a gente tem. Então, o primeiro ato na esfera administrativa, é ter sempre, tá, um contrato em nome da pessoa jurídica. Logo, ele também tem que ter um manual do cliente para informar que todos os pagamentos que ele vier a receber jamais serão feitos através de uma conta corrente pessoa física. Esquece. Se precisar excluir, como eu tive que fazer, eu excluí para não ter o risco de fazer bobagem. Então, você deve receber tudo pela pessoa jurídica, tá? Seja uma, ou duas, ou três contas. Eu vou dar o exemplo de uma, mas pela pessoa jurídica. Ok. E aí eu dou um manual para o meu cliente, já com dados bancários e o Pix da pessoa jurídica. Procuração e contrato padrão. Mas, Marcelo, eu tenho diversas ações tramitando. O que eu faço? Vai fazer a juntada do subestabelecimento, dando poderes para a sociedade, para que ela passe a representar aquela demanda judicial vinculada à sua OAB. Neste momento, na própria petição para fazer a juntada do subestabelecimento, você vai requerer ao juízo que todas as publicações sejam feitas em nome da sociedade. Tá? Todo e qualquer pagamento deva ser feito através de uma conta jurídica que oportunamente será indicada no momento que tiver um levantamento de RPA, de RPV, de alvará, de acordo judicial, de precatório, seja qual for o meio. E essa quantia vai cair na conta corrente pessoa jurídica. Ponto. Por que isso? Porque a partir desse momento o advogado não recebe nada mais, exceto aquilo que ele vai receber, tá, da pessoa jurídica, que é a sociedade dele. Então, imagine que durante esse período, tá, ele vai receber diversas quantias, seja quantias que diz respeito aos honorários dele, seja contratuais ou mesmo ali de sucumbência, ou até mesmo valores que são dos clientes dele, que ele precisa fazer o repasse desse valor. Então, isso tem que estar muito bem contabilizado para que não dê ali uma fraude a credor. Quem é o nosso credor? Receita Federal do Brasil, no caso, Prefeitura, né, são aqueles entes que estão dentro do DAS, né, ou seja, aqueles 5 tributos. Perfeito. Quando eu faço esse exercício, eu falo sempre o seguinte: por que a gente peticiona nos autos? Porque a lei estabelece? Regra, não. Alguns tribunais até têm as orientações dentro do seu regimento interno. Mas eu faço isso por quê? Porque a gente tem um conhecimento no CARF que muitas fiscalizações operadas pela Receita Federal do Brasil, ela autuou advogados justamente por conta da confusão patrimonial. Onde ele muitas vezes tinha uma pessoa jurídica e ele achava que ele estava formalizado, mas ele recebia tudo bagunçado, ora na pessoa física, ora na pessoa jurídica. E como fazer isso contabilmente? Aí você via que não tinha uma escrituração contábil. Então, ele ficava à mercê de uma interpretação por parte da Receita Federal e deixava ele inseguro. E aí dava margem por um auto de infração ou, né, um recálculo por arbitragem. Enfim, então ele não tinha argumentos porque não estava 100%, ainda que não esteja presente em lei. Aí, pessoal, o que acontece? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos peticionar. Por quê? Porque não tem como ser diferente o pagamento da administração pública. Quando nós falamos aí de administração pública, normalmente os pagamentos são feitos por quem? Pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Né? Via de regra, é isso daí. Agora, quando ela paga a mando do judiciário, né, ou por conta de um acordo, alguma coisa nesse sentido, levantamento de guia, esse banco ele se comunica com a Receita. Então, isso está caindo onde? Na conta corrente da pessoa jurídica. Logo, imagine que minha mão seja um extrato bancário. Todos esses valores, eles vão encabeçar onde? Numa conta corrente da pessoa jurídica. Então, eles vão estar centralizados todos aqui. Logo, para eu fazer os pagamentos, tá, disso, de onde que vai ser o dinheiro? Então, o fato de eu estabelecer essa forma de fazer gestão, eu elimino, o que eu quero aqui é eliminar as possibilidades
de eu receber alguma coisa pela pessoa física. Porque uma vez o dinheiro centralizado, tudo no extrato bancário, tudo que eu vou pagar vai sair daqui. E aí eu tenho uma grande mágica, que é o mais difícil de fazer, é conscientizar o advogado dessa importância. Quando nós conseguimos aí, eu tenho a possibilidade de obter 2 resultados. Quais? Ou é lucros, ou é prejuízo. E você fala, poxa, mas é simples assim? Sim, é simples assim. Mas para que eu faça isso, eu tenho que seguir o que está estritamente na lei. Tá? E eu tenho que caminhar ensinando o advogado que, para toda receita que ele obtiver, ele tem que ter um documento fiscal. Ou seja, uma nota fiscal. Seja honorários contratuais, seja ali honorários de sucumbência. Sempre. Tem que ter. Então, se entrou 50 mil na conta dele, ele tem que ter, ou melhor, se entrou 200 mil na conta dele, mas 50 mil é de honorários, ele tem que ter nota correspondente a 50 mil. Marcelo, e os outros 150 mil, ele passa para o cliente. Mas simples assim? Simples assim. Por quê? Porque o dinheiro é do cliente. E o que dá fundamento, o que dá amparo? A sentença. A sentença é o suficiente. Diferentemente de outros ramos, que não é advocacia, que reconhece o valor integral, porque percebe-se uma intermediação. E nós não intermediamos porque nós não temos uma qualidade, uma natureza comercial, mercantil. Nós somos uma atividade sui generis, tá? Indispensável à justiça. Isso está previsto na nossa Constituição. Então, logo, nós estamos autorizados a tributar apenas aquilo que é honorários advocatícios. O restante se passa para o cliente. Ok? Então, tem os 50 mil, tem as notas fiscais ali. Logo, eu vou lá levar para a tributação e está tudo bem. Ok. No segundo momento, tudo que eu gasto, aluguel, funcionário, água, luz, telefone, internet, de repente, material de escritório, gastos com ida como se diz, ao almoço ao cliente, cursos, ao AB, a nossa anuidade. Olha, a sociedade não tem anuidade, só do advogado. Então, tudo isso gera despesas decorrentes da pessoa jurídica. E aí o resultado é débito e crédito. Receita menos despesa, eu tenho um resultado. Ou é lucros, ou é prejuízo. Então, se eu tenho lucros, eu tenho que fazer um exercício. Opa! Imagine 30 mil reais. 12 mil é despesa. Sobrou 18 mil reais. Então, agora eu quero fazer uma pausa. A partir de agora, eu vou falar de planejamento. Então, dentro da frase está assim, ó, transformar vidas através da formalização. Então, para chegar até esse ponto que eu falei agora, eu preciso do quê? De gestão, eu preciso de entender de empreendedorismo, eu preciso conhecer de Google Ads, eu preciso de conhecer de Google Meu Negócio, eu preciso me posicionar como especialista, digamos assim, nas redes sociais, eu preciso mostrar o que eu faço, o que eu conheço, eu preciso gerar valor na vida das pessoas, que isso vai fazer com que a minha sociedade ganhe força no seio jurídico e eu seja respeitado, inclusive podendo fazer parcerias. Então, para isso, eu tenho essa sociedade como um instrumento societário que me permite, logo de cara, reduzir a minha carga tributária, mas vai me permitir alavancar a minha advocacia. Mas, para isso, eu tenho que passar por uma jornada, e aí eu usei a metáfora da criança, ela tem que passar por esse processo, como a sociedade tem que passar. Ganhar maturidade ali, não diria comercial, porque nós somos sui generis, mas nós, advogados, vendemos o nosso serviço. Né? Não ache diferente disso, mas nós vendemos de uma maneira a prestar o serviço que é indispensável à justiça. Ok. Então, o fato de eu tomar toda essa formalização para mim e fazer as coisas de forma correta, sem jeitinho, pessoal, é o certo para dar certo. Não tem outra forma. Dar trabalho é o certo para fazer certo, para dar certo. Eu vou para o campo do planejamento. E aí, a gente percebeu o quê? Que é um arroz com feijão, mas que muitos querem criar diversas teses. Mas, gente, respeito, né, opiniões contrárias, não obstante essas opiniões, mas muitas vezes essas teses, na prática, não funcionam. É como pegar um curso muito robuscado e na prática você não conseguir fazer
aquilo funcionar, a teoria do remo, né? Você aprende, mas não consegue colocar em prática. Então, você vai ficar gerando isso em si. Então, quando eu falo de planejamento, imaginem a figura de R$30 mil de faturamento, 12 mil são as despesas decorrentes ali daquela atividade, exceto que o pagamento ao advogado, porque é ele que executa, então ele tem que ter um salário, ele tem que ter uma remuneração para isso. Então, esses 12 mil, subtraídos os 30 mil, restam 18 mil. Ok. Desses 18 mil, imagine que o advogado precise, tá? Ele precise ali de R$10 mil para que ele custeie as suas despesas como pessoa física, ali, as suas despesas do lar, de vestuário, de passeio, dos filhos, enfim, ele precisa dessa quantia, dessa importância para que ele sobreviva. E aí eu vou reservar 10 mil, vou olhar para o meu extrato bancário, vou ver que sobrou 8 mil reais, mas eu vou precisar fazer um exercício. E tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é letra de lei. Então, eu poderia estar aqui falando vários dispositivos que dão amparo, mas eu vou falar um único aqui que engloba tudo isso, que é o artigo 145 da Resolução 140 de 2018. E ela traz ali a regulamentação de como deve ser feita a distribuição de lucros, tá, para empresas do Simples Nacional. E aí ela estabelece o seguinte, no parágrafo 1º, ela prevê que a sociedade, desde que ela mantenha o regular livro diário em dia, ela poderá distribuir por presunção de lucros o percentual de 32%. Tá? Então, se eu pegar 10 mil reais, que foi o valor que eu reservei, 3.200 seria o valor bruto desses 32%, o qual ainda vai sofrer uma alteração, ou seja, uma diminuição, porque eu preciso pegar, dentro do DAS, eu disse que eu tenho 5 tributos, e um deles eu falei que é o imposto de renda pessoa jurídica. Ele representa, nessa primeira faixa, 0,86. Então, eu tenho que pegar aquele valor e multiplicar por 0,086 e diminuir daqueles 13.200. E aí sim, a sociedade vai fazer um depósito na conta do advogado pessoa física desses 3.200 como antecipação de lucros, ou se tiver um contrato de constituição previsto que é mensal, ou semestral, ou bimestral, ele vai antecipar lucros, tá? Desde que ele cumpra com aquele parágrafo 1º. Nós, aqui, do Contador dos Advogados, aplicamos o quê? O parágrafo 2º, onde estabelece o quê? A distribuição de lucros ilimitadamente. É quando ele se refere-se a um lucro superior ao que está previsto numa norma, acho que é 6.504 de 69, não vou lembrar a lei ao certo, mas é uma lei que trabalha como um acoplado, né? Um agente ali colado com a lei do imposto de renda, que é o decreto 9.099. Ok, então, quando a gente pensa nisso, para mim fazer lucros, a distribuição de lucros ilimitadamente, eu tenho que olhar para 3 requisitos. E é isso que causa diferença, e por isso que eu falei da formalização, o quanto é a parte mais importante, que é sobre criar um alicerce, né, ou preparar um bom arado, para que você possa semear, para que você tenha bons frutos. Tá? Um alicerce para que você possa subir paredes, ainda que passos curtos, né, tijolos aos poucos, mas que aquilo fica sólido, porque não é sobre crescer rápido, é crescer constantemente, 1% a cada dia. E aí entra uma situação. Bom, então se eu sei que eu vou distribuir lucros ilimitadamente, então a primeira coisa que eu devo entender é que a empresa deve ser optante pelo Simples Nacional. Tá? Por quê? Porque a lei que eu estou informando, o artigo 145, é do Comitê Gestor do Simples Nacional, que autoriza a pessoa jurídica a distribuir lucros, ou seja, pagar à pessoa física do advogado, a título de distribuição de lucros, quantia que é isenta e não tributável. Ok? Tá. E aí, o que acontece? Então, eu pegando esses 10 mil, eu vou pegar 10 mil e vou mandar para o advogado? Não. Então, eu vi que a empresa é optante pelo Simples.
eu vou ter que rever um outro conceito. A pessoa jurídica, ela pagou, ela cumpriu com todos os compromissos dela, com fornecedores, com tudo que ela se relaciona, em especial com a administração pública, a tributante, tá? Em todos os aspectos, ou todas as suas esferas, município, Estado e União. Município. Bom, o ISS está pago dentro do DAS, mas eu tenho aquela taxa de fiscalização do estabelecimento, ou uma taxa de fiscalização do anúncio, uma placa lá com o nome do meu escritório. Ué, a prefeitura vai falar, eu quero cobrar a minha parte. Então, tem que estar em dia. No Estado, anuidade do advogado tem que estar em dia. Ok? E os impostos, tanto o DAS quanto também a parte do DARF previdenciário, tem que estar em dia. Então, se isso está em dia, eu cumpri o segundo requisito. E o terceiro? O terceiro decorre do quê? Daquela formalização. Então, o advogado vai ter o quê? Toda a sua receita demonstrada através de notas fiscais, todas as suas despesas demonstradas por meio de documentos contábeis legais. Esse resultado, contabilmente, vai gerar um livro diário, que é uma espécie de um espelho do extrato bancário. Vai te gerar um livro razão, que é a forma de fazer a contabilidade, é a parte técnica, para que profissionais do seio saibam como classificar, para verificar se está correto. Ele vai gerar o que nós chamamos de balancete de verificação, que tem por finalidade constatar todas as contas, verificar se todas as contas e suas respectivas naturezas estão ok. Isso o cliente, o advogado não precisa saber de nada, tá? Só estou passando aqui a título de informação. E ele vai ter o demonstrativo de resultados, ao invés do exercício, será ali do mês, mensalmente. A ideia é que a contabilidade proporcione para o advogado todos os indicadores para saber se ele teve lucros ou se ele teve um prejuízo. E se ele teve lucros, quais são e como ele vai distribuir isso. Então, eu cumpro esses 3 requisitos. Então, voltando para os 10 mil, o que vai acontecer? Ao invés de eu pagar 10 mil na conta do advogado pessoa física, eu vou dividir isso em 2 etapas. Qual a primeira? Agora começa o planejamento. Por que eu disse que a tributação previdenciária lá do advogado, através da retirada de prolabore, é R$ 1.212 e não 10 mil? Vamos lá, 3 motivos rápidos. Primeiro, hoje, investir para a Previdência Social passou a ser um custo, a não ser para casos específicos, pessoas que já contribuem há muitos anos e tal. Hoje, a figura de você contribuir para a Previdência Social para fins de custeio, para que amanhã ou depois você tenha um bom auxílio-doença, auxílio-maternidade, um auxílio acidentário, ou mesmo uma aposentadoria, isso é coisa do passado. Hoje a gente tem outras 1000 ferramentas, inclusive a própria Previdência Privada, e outros inúmeros aí, N investimentos, como hoje aí a moeda da vez, os criptoativos. Ok? E que vão te dar renda muito maior e que vão te fazer você ter aquele valor da aposentadoria muito mais rápido. Segundo, por que 1.212? Aí lembra que eu falei da faixa de tributação que está desatualizada desde 2014, mas 1.212 ainda é abaixo de 1913. Então, imagine que todo mês a sociedade vai apurar uma folha de prolabore, onde vai gerar esse recibo de prolabore e vai estar assim. Proventos, né? Salário de prolabore, 1.212. Menos o quê? A parte previdenciária, R$ 133,42, que é o que o advogado vai contribuir. A advogada vai contribuir, juntamente com a parte patronal. Ela vai ter um líquido a receber da sociedade individual, R$ 1.078. E aí a sociedade deposita R$ 1.078 na conta do advogado, pessoa física ou do advogado. Isso, contabilmente, é classificado como renda tributável. Ok? Muito bem, mas Marcelo, eu não sobrevivo com um salário mínimo. Nem eu sobrevivo, né? Eu não vou dizer que eu vou gastar isso com cerveja, porque também não é assim, tá? Mas eu não vou gastar com 1.200 com isso. Mas ninguém sobrevive disso, se a gente for olhar a grosso modo. Mas se eu pegar a diferença de 10 mil para 1.212, vamos fazer 1.200 só para arredondar, eu tenho 8.800. E aí eu vou novamente fazer aquele exercício. Empresa do Optando Simples, tá? Isso eu faço mês a mês, tá? Empresa do Optando Simples, pô, tá tudo pago,
né, a contabilidade devidamente regular, ok. A sociedade vai fazer um depósito, um outro depósito, na conta da pessoa física do advogado, só que esse vai ser classificado como lucros. Por que lucros? E lucros isentos e não tributáveis. Ah, mas Marcelo, vai ser 8.800? Não, pode ser, sei lá, várias etapas dentro do mês. O ideal é que se estabeleça uma regra, uma contabilidade, para quê? Para que ela consiga identificar isso da melhor forma. Então, eu faço aqui, por exemplo, ó, toda segunda-feira, todo depósito que vier da pessoa jurídica para ali o advogado, a segunda-feira é lucros. Né? Se eu estou dizendo que ele só vai receber da sociedade, só pode ser lucros. Mas a gente tem que ter uma regra para não ficar fazendo valores aleatórios. E aí, ao final, eu tenho no balancete o que é lucros acumulado e o que foi lucros distribuídos. E aí, eu vou fazendo essa menção, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Ao final, fecha o exercício. E aí eu vou ter um documento que dá amparo legal, que é o documento que nós vamos registrar na OAB, que é conhecido como balanço patrimonial. Mas esse balanço patrimonial não é só uma simples folha com ativo e passivo. A gente tem que dar guarida para ele, o livro diário, o livro razão, balancete de verificação, os demonstrativos, né? Enfim, nós temos documentos contábeis, aplicabilidade contábeis, que dá ali toda aquela guarida, né? Aquela fundamentação do balanço patrimonial. E aquilo nós registramos na OAB, nós registramos agora, essa semana, em Minas Gerais, estava R$ 168. É tudo digital, R$ 168 eu tenho um instrumento público ali registrado pela nossa entidade. Então, isso dá uma fé pública. Mas onde que eu quero chegar, que eu estou terminando agora? Com isso, tá? O que vai ocorrer ali? Quando eu recebi durante mês a mês, no ano seguinte, normalmente no mês de fevereiro, a pessoa jurídica tem que entregar uma declaração como se fosse uma declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, que para o Simples Nacional se chama DEFIS, que é uma declaração fiscoeconômica das empresas do Simples Nacional. E lá ela menciona, tanto nas informações da ME, quanto das declarações sobre informações sobre a própria empresa, né, o CNPJ, quem é o sócio, qual é o percentual, quanto ele recebeu de renda tributável, quanto que ele recebeu de renda isenta e não tributável, qual é o lucro acumulado. Enfim, a gente presta algumas informações. Qual é o saldo bancário inicial, lá em 1º de janeiro, qual é o saldo final em 31 de dezembro. Então, isso vai se comunicar com o balanço. Quando nós entregamos isso para a Receita, já vem, em paralelo, a entrega da declaração de imposto de renda pessoa física. E aí, o que eu vou informar para a pessoa física? A empresa, tendo ou não retenção para entregar a DIF, ela vai gerar um documento que chama-se informe de rendimento. Esse informe de rendimento é um resumo de tudo que a sociedade individual pagou para o advogado através de uma renda tributável e renda isentos e não tributáveis. Logo, eu tenho, imagine, R$ 1.212, um período de janeiro a dezembro. Então, 12 meses, eu tenho 14.444. Essa é a minha renda tributável. E aí eu disse que, novamente, dentro do planejamento tributário, não vale a pena contribuir com a previdência que virou custo. Esses 1.212 está dentro da faixa de isenção, logo ele não vai ter incidência do imposto de renda, porque não atinge, então o advogado vai receber 1.078 e só vai ter o desconto em INSS, ok? E anual? A renda está abaixo de R$ 28.559,74. Logo também encontra-se na faixa de isenção anual do imposto de renda. E aí, eu vou ter lá 14.444 como renda tributável recebido de pessoa jurídica. Qual pessoa jurídica? A tua sociedade. Vai estar lá o CNPJ e o nome da tua sociedade. O valor que ela que pagou, o valor que ela descontou a título de contribuição previdenciária oficial. Na parte do imposto de renda zero, 13º não tem, nem tampouco o imposto de renda sobre 13º. Logo, eu não tenho tributação
na minha renda tributável, como estabelece a lei da minha renda tributável. Tá zero, não tem imposto de renda a pagar. Bom, mas vamos melhorar um pouquinho disso. Mas, Marcelo, e os 8.800? Bom, da mesma forma que eu multipliquei por 12 a renda tributável, eu também vou pegar a renda isenta e não tributável, vou multiplicar por 12. Então, sei lá, eu tenho 110 mil, vamos arredondar aqui, 110 mil, tá. Então, 110 mil, eu vou lançar onde? Rendimentos isentos e não tributáveis, ok? E aí eu já até faço um adendo aqui. Pessoal, não lance no campo 9, que é dividendos e lucros. Isso se refere a empresa do lucro presumido e também a do lucro real. Às vezes a Receita até acaba, tá? Mas não é o correto. O correto é o item abaixo, esse é o 9, é o item 13. Lá vai estar assim, dizendo que, em resumo, tá? A pessoa jurídica da sociedade paga ao seu titular, nos termos da lei complementar, tá? 123 de 2006, a título de lucros. Ou seja, ela distribui, paga para o sócio aquilo a título de lucros, tá? Por quê? Porque ela é uma empresa optante pelo Simples Nacional. Ou seja, ela não seria o MEPP. A gente não é ME nem EPP. Nosso suporte é demais. Só que a gente goza, né, desse benefício dessa lei, que é a Lei Complementar 123 de 2006, que é o quê? A lei das microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Então, a gente se beneficia, por isso que nós estamos no anexo 4. Ok? Então, por exceção, isso é por exceção. Mas está lá a nossa tributação. Logo, eu vou somar 110 mil, com mais 14.444, então vou colocar 15 mil para arredondar, eu tenho um patrimônio de 125 mil e não tenho R$1 para pagar para a Receita Federal. Aí você vai falar assim, por ser mágico, não, é trabalhoso. Mas que faz sentido, está dentro da lei. E aí encerramos esse capítulo. Dizemos o seguinte para os advogados, doutores, é isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos perseguir. Só para completar minha fala, eu poderia falar muito mais de cada detalhe, de parcerias, de coisas que, digamos assim, pode fazer muito sentido, porque isso é só apenas um pequeno ponto de, sabe, de uma pirâmide, de um iceberg, digamos assim, e tem muita coisa para trabalhar aí, mas isso é o dia a dia. Então, eu me coloco à disposição, tenho meu Instagram, que é @marcelogomide, é o meu nome, @marcelogomide. Então, quem tiver interesse, tiver dúvidas e precisar me procurar, tá? Num outro momento, fique à vontade que eu estou inteiro à disposição. E eu termino a minha fala desejando aí muita energia boa para todos e espero ter entregue aí um conteúdo de qualidade. Andréia, me fala aí se a gente não tem muita coisa para fazer. Olha, doutor Marcelo, eu notei aqui um monte de coisa, eu estou preocupada. Até mandei uma mensagem para a Liz, que essa palestra, ainda bem que vai estar salvo no YouTube para a gente ouvir várias vezes, porque tem que... pergunta. Tá tudo errado. Eu vou fazer uma. Depois aí, nossos colegas também fiquem à vontade para perguntar. Vamos aproveitar aqui um tempinho que o doutor ainda tem para fazer uma... para responder nossas dúvidas. Claro, A minha dúvida é assim, seria suficiente eu pagar só o INSS sobre o Prolabore, ou eu precisaria estar recolhendo também pela pessoa física? Não, só pela pessoa jurídica, legalmente falando, você escolhe. Se você está na tributação da pessoa física, é sua pessoa física. Agora, se você escolheu, você tem uma pessoa jurídica, você constituiu, a tua obrigatoriedade é pela pessoa jurídica, através da renda tributável, que é classificada como retirada de prolabore, tá? Então, se eu recolho pela pessoa física e pela pessoa jurídica, eu vou ter só um aumentozinho ali na hora de aposentar. E aí eu te aconselho isso, aí eu te aconselharia o quê? A não pagar mais a parte da pessoa física, porque o percentual é alto, tá? E ela te traz o mesmo resultado para quem está recolhendo pela pessoa jurídica. Eu poderia, de repente, se for o caso, até aumentar na pessoa jurídica, para ainda continuar dentro do teto de isenção, mas melhorar ali, teria mais resultados. Mas o que eu estou buscando é o quê? Esses 8.800, imagine que ele sobre, qual que é a ideia dele? Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então, eu posso pegar aquela parcela que eu estou aplicando
hoje na Previdência oficial, eu posso colocar numa privada, eu posso colocar em outros ramos que o dinheiro vai duplicar para mim. Né? E eu vou ter isso, uma garantia. Então, assim, tributariamente e a título de gestão de negócios, essa atitude, ela gera custo para você e não traz nenhum benefício. Estou jogando dinheiro fora. Isso, está jogando dinheiro fora. Outra observação que o doutor fez, que eu achei muito importante, e eu acabei passando por isso, quando eu fiz a minha PJ, já tinha alguns processos judiciais em andamento, e eu não sabia como transformar da pessoa física para a pessoa jurídica aquilo que estava em tramitação. Aí, vou colocar aqui o que aconteceu comigo até a título de exemplo. Eu fiz uma petição informando o CNPJ e peça alvará no CNPJ, acabou. Aí o juiz deu um despacho, juntar procuração. Então, a ideia que o senhor deu de subestabelecimento, à época, não veio de forma alguma à minha mente. Então, eu achei super oportuno essa ideia nessa transição de passar da pessoa jurídica para a pessoa física, como fazer com os processos em andamento. Então, essa ideia do subestabelecimento, assim, foi genial. Dá, sim, para estar regularizando dessa forma. Agora, eu tenho um monte de dúvida, mas deixar aí para os colegas, né? Não tirar a vez deles, mas só mais uma. No caso de uma parceria, vamos supor que tenha eu e a Andréia uma parceria, um contrato, e nós recebemos todo o valor dos honorários de um determinado cliente com o meu PJ, né? O contrato foi feito no meu nome. E aí eu tenho que dar metade dos meus honorários para ela. Quem faz o recolhimento? Eu faço metade e ela metade? Como é que fica esse recolhimento? Eu faço tudo e ela não faz recolhimento, ou ela faz a parte que ela receber? Como é que fica? Ficou uma bagunça, né? Não, mas tem solução para isso, tá? Tem solução para isso. Deixa eu só fazer um adendo. Na parte do subestabelecimento, eu sempre oriento não sair fazendo de forma desordenada. Pega aqueles que estão mais próximo do cumprimento de sentença e começa a fazer de trás para frente, né? E tem alguns juízes que são, a gente sabe, né? São conceitos, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas ele requer a procuração. Eu acho desnecessário, a lei não fala em procuração, a não ser que você está constituindo, né? Está entrando com uma inicial ou está falando nos autos pela primeira vez, mas a lei ela não estabelece o momento que você pode. Então, entende-se o quê? Que a qualquer momento você pode peticionar e requerer ali a representação como sociedade, tá? Ok. Segundo momento, parceria. E é a bola da vez, tá? É a bola, e hoje todo mundo trabalha com parceria. Qual é a realidade? Existem dois momentos. Eu vou passar um momento entre uma pessoa jurídica, que é a tua sociedade, e do lado uma colega, que é uma advogada, pessoa física, ok? Então, imagine que eu recebi R$100 mil na minha conta corrente pessoa jurídica da minha sociedade. E de lá, eu sei que 70 mil é do meu cliente. Então, imediatamente, eu transfiro para o meu cliente 70 mil reais. Restam ali, na verdade, 30 mil reais. Como que eu devo fazer? Se eu tenho compactuado com um devido contrato registrado de parceria na OAB, essa é a regra, tá? Estabelecendo que é 50-50, eu, tá, doutor Liz, irá emitir uma nota fiscal para quem? Para o tomador de serviço, tá? Sempre, inclusive na sucumbência. Sempre para o tomador de serviço. Tá? A diferença é que na sucumbência só descreve que trata-se de uma sentença transitada julgada, a qual foi paga pela parte sucumbente, ora o perdedor, o vencido, derrotado, sei lá qual o termo que você vai usar, nos termos do depósito judicial tal, realizado na data tal, conforme força de sentença tal. Pum! Porque aí estabelece para quem está recebendo a nota, ela olha no discriminativo da descrição e poxa, tá pago isso aqui, não tem que me preocupar. Tá? Essa é uma situação. E aí, a doutora Liz vai emitir uma nota de 15 mil. Mas a doutora Andréia, ela, em tese, tá? Ela não, digamos assim, tem uma pessoa jurídica. E como que ela vai pagar os impostos dela? E aí, é RPA. Ao invés da Liz passar os 15 mil, deverá a doutora Liz reter ISS, Previdência, Imposto de Renda, recolher a favor da doutora Andréia e pagar o líquido para a doutora Andréia. Esse é o momento.
Segundo momento, duas pessoas jurídicas. Doutora Andréia tem uma sociedade individual de advocacia. Doutora Alice também. Recomendação que a gente sempre dá. Procure as duas estar dentro do processo. Tá? Isso é importante também. E aí entrou na conta de uma, para não fazer aquela dinâmica de 50-50. Às vezes, dependendo do judiciário, você consegue desmembrar a guia e já cai o depósito diretamente na conta da pessoa jurídica. Mas, às vezes, a gente encontra uns cartorários, né, um pouco resistentes, e aí ele faz em nome de um só. Tá tudo bem. Entrou na lista 100 mil, 70 mil para o cliente, sobrou 30 mil, você transfere os 15 mil para a doutora Andréia, você emite as suas notas 15 mil para o tomador de serviço, João das Quantas, e a doutora Andréia, 15 mil o João das Quantas. Você vai pagar 4,5%, doutora Andréia, 4,5%. Essa é a resposta. Uau! Olha, excelente explicação. Realmente a gente acha a unipessoal não tem muito o que fazer, tem muita gente também irregular no nosso meio, né? Na verdade, a gente até convidou o doutor Marcelo, porque a gente percebe, apesar da Adnotari ser uma associação ligada à matéria notarial registral, ela é composta, 90% dos associados são advogados. Então, o que a gente percebe dentro do nosso relacionamento, dentro das coordenadorias, que fora os que são empregados, trabalham em grandes empresas, tem aquela situação de estar como associado, como o senhor falou no começo, tem muita gente, não é pouca, trabalhando da forma física, jogando dinheiro fora, já é tão difícil, né? A gente ter contratos bons aí, e o pessoal não tem essa visão, até porque essa possibilidade de instituir uma sociedade unipessoal, ela é relativamente nova, né, doutor? Sim. Em tese, isso iniciou-se em 2016, né, com o advento da mudança do estatuto, que cria essa modalidade da sociedade individual de advocacia. Mas a gente pensando também na tributação da sociedade de advogados, também é a mesma coisa. Existe lá alguns comparativos que levam a crer que a sociedade individual, é a tese que eu defendo, ela seria ainda mais vantajosa. Mas ela está mais pautada na questão, digamos, de gestão dos negócios do que tributariamente falando. Mas existe. Então, existe também alguns preceitos de como que vai ser paga a sucumbência, como vai ser distribuído os lucros numa sociedade de advogados. Né? E pensa-se que uma sociedade de advogados é composta por 2 ou mais advogados. Então, puxa, pensa o seguinte, se numa sociedade o faturamento é até 15 mil, digamos assim, 4,5%, se eu estou falando de uma pessoa, é diferente de uma pessoa jurídica normal, porque quem presta o serviço é o advogado. Então, se eu tenho 2 advogados, logo, em tese, tá? Hipoteticamente, 30 mil. Então, eu já não pago 4,5%. Então, a tendência é que o meu faturamento, a minha alíquota, né? A minha mudança de faixa dentro do anexo 4, ela ocorra com maior celeridade, porque eu tenho 2, 3 advogados trabalhando da mesma forma. Nós pegamos agora, recentemente, a gente está em processo de alteração, tá? De um pessoal de Goiás, que eram 6 sócios, fora os associados. 6 sócios. E o que eles fizeram? Uma sociedade de advogados 6 sócios. Nós vamos desmembrar todas. Ou melhor, todas não. Uma vai ficar como sociedade individual de advocacia, que é do sócio mais antigo, que foi quem criou, na verdade. E os outros 5 vão constituir uma sociedade individual. Mas primeiro eles precisam sair da sociedade para depois constituir. E eles vão continuar a vida normal, arcando despesas e receitas dentro do escritório. Vão se utilizar como os bancos se utilizam. Os bancos têm tanto a parte daquelas pessoas que são ali eleitas, vão colocar prepostos, né, ou advogados que fazem parte ali, que foram subestabelecidos, já na pessoa jurídica é representado por várias procurações de pessoa jurídica. Então, quando você pega uma demanda com o banco, que você olha lá a questão do subestabelecimento e também das procurações, você vê aquelas procurações que tem umas 10 folhas, você fala, nossa, parece uma ignorância, né? Mas tá lá, tem um monte de pessoa jurídica e também tem um nome de advogados como pessoa física.
né? Então, a ideia é pensar nos números, mas é pensar como gestão, né? Então, eu acho que a gestão vai te levar a compreender outros nortes, que vai te ajudar a atender melhor o teu cliente, a investir melhor no tratamento da tua contabilidade ou da sua advocacia, em termos contábeis. Para quê? Para que você ainda atenda melhor o teu, como se diz, o teu cliente. Então, é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa muito gratificante. E além da economia da alíquota, você tem também a da anuidade da OAB, né? Você acaba pagando só uma. É só uma. Não existe dispositivo legal. Houve aí cobranças no passado, já um pouco mais antigo, mas não há, né? E essa é uma tendência, né, que deve prevalecer. Uma vez que você tem a sociedade individual, você não precisa, né, fazer uma outra anuidade. Você já paga com aquela que você regularmente vem custeando, né, ano a ano. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? O doutor Alessandro está aí, doutora Benedita, boa noite. Fiquem à vontade. Fique à vontade aí. Mais uns minutinhos aí. Professor Marcelo, desculpe, o senhor está me ouvindo bem? Aqui eu estou dentro do carro agora. Estou te ouvindo bem, Ale. Eu tenho uma dúvida, é de caráter com relação à questão da sociedade individual. Eu tenho já, né? Você me ajudou a isso em 2017, né? Então eu tenho há bastante tempo já. Mas eu tenho uma curiosidade e uma dúvida com relação, por exemplo, eu comprar alguma coisa em nome da sociedade individual. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, se a gente tiver, se eu for comprar um carro novo, se eu comprar ele através do escritório de advocacia, eu tenho um desconto lá, né, na concessionária. O que isso influencia, ou eventualmente se amanhã ou depois eu quisesse, por exemplo, comprar um conjunto onde eu trabalho, em nome da advocacia, isso influencia de alguma maneira com relação à questão contábil? Não, porque se torna patrimônio, né? É um patrimônio da tua advocacia. Então, nós temos o que nós chamamos o capital social, né? Esse capital social é o quê? É aquilo que exatamente você exerce de investimento dentro ali da tua sociedade inicialmente, para começar o negócio. Isso pode haver aportes maiores, para quê? Para que o teu capital social seja mais significativo, para que você se relacione com pessoas com a mesma altura. Essa é uma situação. E muitas vezes se ativa esse capital social através de bens. Então, ou um veículo, ou um imóvel, ou uma sala comercial, e se ativa isso que nós chamamos de ativo imobilizado. Então, nós temos dentro de um balanço patrimonial a estrutura de ativo e de passivo. Sendo ativo, tudo aquilo que a pessoa jurídica tem de direito, tá? E isso significa bens e direitos. Então, ela tem direito a receber, ela tem um bem ali fungível, espécie, ela tem ali um imóvel, ela tem um investimento na Bolsa de Valores, ela tem um veículo. E claro que pela pessoa jurídica, você goza de alguns benefícios, principalmente os mais comuns, né? Ali você adquirir, por exemplo, meu carro, eu adquiri como pessoa jurídica, né? Então eu tive um desconto razoável, bem significativo na concessionária, e isso incorpora o que? Meu patrimônio. Então hoje esse carro ele não é do Marcelo, ele é da sociedade individual, no meu caso é a unipessoal, tá? De contabilidade, que não é a advocacia. Então, esse bem está lá no patrimônio da sociedade. Então, se a sociedade tiver, eventualmente, um problema, esse bem vai ser parte que vai responder por esse problema. É o patrimônio dela, tá? E aí, também um outro caso usual, plano de saúde. Então, muitas vezes, fala, poxa, eu vou fazer um plano de saúde como pessoa jurídica. Hoje, salvo me engano, acho que eles nem estão permitindo mais fazer como pessoa física. Ou quando está, parece que o valor já está bem exorbitante, né? Então, eles têm evitado isso e fazendo aqueles tal dos PME, né? Aqueles planos de saúde empresarial, né? Isso também é uma grande vantagem, dentre outras, né? Investimentos, tem muitos investimentos que, digamos assim, privilegiam, né, a pessoa jurídica para incentivar ela a investir. Para mim, viu, doutor Alessandro,
eu penso que não há problema algum. Fica o ativo imobilizado. Amanhã ou depois, se você vai dissolver essa sociedade para que esse patrimônio passe para você, é possível. Ou também você pode imobilizar isso através do quê? De uma holding familiar. E aí não é minha área, tá? Não vou entrar nessa seara, mas eu tenho visto que isso tem evitado aí uma série, e acho que o doutor pode falar bem melhor do que eu, uma série de problemas na cadeia sucessória. E aí você administra bem e fica tudo bem, né? Esclarece a dúvida, doutor? Perfeito. Então, Muito bom, professor. Obrigado, meu querido, muito obrigado. E, eventualmente, o patrimônio ficando na empresa, você tem a disponibilidade, porque conforme você tem a questão de receber, né, os valores pela pessoa jurídica, você tem como dar lastro de saída para aquisição desse patrimônio no próprio nome da pessoa jurídica, né? Então, isso faz com que não bagunce tanto a questão do imposto de renda na pessoa física. Eu penso que isso funciona realmente de uma maneira muito boa, principalmente com relação ao veículo. O desconto chega a 23%, 24%. Né? E aí muito isso bacana mesmo. Reflete essa economia no IPVA, eventualmente, né? Então, quer dizer, é uma economia que você trabalha com números, né? Você está utilizando a pessoa jurídica como um instrumento societário que lhe permite, né, ativar o seu imobilizado dessa maneira, né? Tudo dentro ali da lei. Agora, sempre é importante avaliar caso a caso. Então, sempre tem um caso concreto. Então, tudo que nós vamos fazer aqui, eu me utilizo o quê? Por trás da gente, a gente tem duas consultorias, que é a Senofisco e a própria Lefisc. Então, muitas vezes, eu acompanho o quê? Vamos ver no entendimento hoje, né? Porque a Receita Federal, ela quer tributar tudo. Então, muitas vezes, ela fala, opa, peraí, mas está tendo uma tributação aqui, a concessionária está fazendo assim, isso, relações entre pessoas jurídicas, não tem tributação, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Quando o advogado previdenciário, ele presta serviço, ou melhor, ele recebe uma quantia da autarquia, no INSS, ele sofre a retenção na fonte. A pessoa jurídica também, só que tem um detalhe. Existe um dispositivo, que é o artigo 1º da Lei 10.833 de 2003, acho que é isso, artigo 27, parágrafo 1º da Lei 10.833 de 2003, que ela isenta as empresas do Simples Nacional, ou seja, ela veda, na verdade, qualquer desconto de imposto de renda, porque existe essa previsão de 3%. Então, quando às vezes você recebe, na própria notificação, está aparecendo lá a questão da incidência do imposto de renda. Basta você, na própria petição, informar que a empresa é do Simples Nacional, e aí eu recomendo juntar o comprovante, já é o suficiente para você não pagar. Então, se você tem 10 mil para receber, você vai receber 10 mil. Né? Então, isso é importante porque a gente tem que avaliar os benefícios em cada escala. Mas, sem sombra de dúvida, a pessoa jurídica é muito mais vantajosa. Bom, para quem não sabe, o doutor Marcelo Gomide, ele é conhecido como o contador dos advogados. Tem aqui um livro, vou fazer aqui porque ele é sensacional, tá? É um manual de contabilidade prático para advogados. Além das dicas que a gente teve nesta noite, tem também, olha, um modelo aqui de um contrato entre sociedades de advogados, super bacana. Então, eu super indico a leitura desse livro, acredito que seja, pelo menos para mim, é o de cabeceira, né? Então, fica aqui a dica de leitura, de aquisição do livro. O doutor também tem um Instagram, né, doutor? Tá Marcelo Gomide no Instagram. Isso, @Marcelo Gomide. @Marcelo Gomide, quem quiser seguir, fique à vontade. Lá ele também coloca muitas dicas. E pelo avançar da hora, eu também queria dar 2 recadinhos, e eu vou deixar com o André, porque hoje eu já estou falando muito mais do que deveria. Mas para a semana que vem, dia 5 de maio, nós vamos ter aqui às 19 horas, na quinta-feira, a doutora Ana Raquel Fortunato. Ela vai falar sobre a necessária extrajudicialização do direito de família. Quem vai estar com ela vai ser o doutor César Peghini e o doutor Marcos Vinícius Kikunaga. Então,
Anota aí para que vocês não esqueçam. E eu, em nome da Adnotari, doutor, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu acredito que a tua contribuição, ela vai além daquilo que o senhor imagina, porque realmente tem muita gente perdendo dinheiro por aí. A vida do advogado aí, pessoa física já é difícil, né? A gente tem gente aí matando um leão por dia, então a gente não pode deixar de ter essa economia tributária. Por isso que a Adnotari pensou exatamente nessa situação do pequeno empreendedor. O advogado hoje é um empreendedor, né? Então, tá aí a dica, a gente tem que estar ajustando a nossa sociedade à pessoa jurídica, porque nós vemos aí a quantidade de economia que a gente deixa para trás, por não estar aí na pessoa jurídica. André, você tem um recadinho aí? Aproveita. Também queria agradecer primeiro a participação do Dr. Marcelo. E, na verdade, o meu caso não dá para fazer perguntas, porque eu vou fazer uma mentoria, de verdade. Eu abri a Sociedade Unipessoal de Advocacia, muito por influência do Dr. Alessandro. Nós temos pós em 2019 e ele acabou incentivando ali os colegas para que tivessem, nós tivemos... E, enfim, pelo que eu vi, ainda bem que está gravado, que é para também a gente fazer alguns pequenos ajustes, mas eu acredito que se realmente abrir uma mentoria, alguma coisa assim, é algo que eu vou ter que participar. Mas conta comigo, viu? Precisar de alguma ajuda, algum auxílio, conta comigo aqui. Ai, obrigada. Se puder contribuir. Já estou seguindo aqui no Instagram. Eu estou em mentoria também, acredito que acho mais no final do ano, mas quem seguir vai ficar por dentro dessa mentoria. Então, nós temos hoje uma mentoria ativa, né? Nós somos 18 advogados. Não abri mais porque falta mão de obra, né? Então a coisa começa a crescer e a gente tem uma preocupação muito grande com o atendimento, realmente de ter uma boa jornada. Hoje nós estamos trazendo um profissional que chama-se, a mentalidade dele é o consultor de sucesso, né? É uma nova filosofia que tem por finalidade acompanhar a jornada do cliente, entender a necessidade do cliente e ajudar o cliente. Então a gente tem que estar atento a isso. Então, eu trouxe um profissional que tem uma remuneração, porque esse profissional ali não está no mercado, ele é algo novo entre aspas, é algo da década, digamos, de 80, né, 80, 90, já na Europa, nos Estados Unidos, mas não é uma realidade entre os microempreendedores, né, esses jovens empreendedores. É uma realidade em multinacionais aqui, de empresas de porte, que tem esse consultor de sucesso, muito conhecido também como gerente de relacionamento, né? Um termo muito comum aqui nosso, como gerente de relacionamento, tá? Então, isso é muito importante para ajudar a caminhar e fazer com que o resultado aconteça, né? Precisa de alguém caminhando e pegando na mão. Então, conta comigo, a gente vai trabalhar um pouco dessa mentoria, eventualmente, aí nesse segundo semestre. Eu tenho relutado isso, porque realmente demanda trabalho, mas o nosso foco é para daqui 3 anos, tá? É isso que a gente vem trabalhando, a gente lançar a nossa franquia e aí realizar a nossa primeira venda quanto franquia. Então, nós estamos criando toda essa estrutura, estamos apanhando para danar, estamos aprendendo um monte de coisa, né? Estamos ficando de cabelo branco, eu não aguento mais cabelo branco. Minha esposa falou que eu já tenho que pôr botox, que eu já tenho que não sei o quê. Eu tô ficando maluco com a minha mulher desse jeito. Cara, ela me deixa maluco, não está nas redes sociais. Quer dizer, eu fico pneuzinho, que nem doido, né? Mas é para que daqui 3 anos a gente também possa atender a contadores. Porque eu tenho conversado com muitos contadores têm conversado, têm me procurado. Contadores, assim, são profissionais qualificados, são pessoas que muitas vezes não conhecem dessa área e não tem problema algum em compartilhar. Eu não encaro eles como concorrentes, até porque tem contadores 10 vezes melhores do que eu, né? Mas no que eu faço, eu me debruço realmente, estudo diariamente, então, realmente a pessoa tem que comer. Eu brinco assim, né? Doutores, meus amigos contadores, tem que comer muito arroz e feijão, cara. Porque é o seguinte, você me acompanhar no ritmo aí, meio alucinante, você tem que estudar pra caramba, irmão. E aí eu brinco, eu tenho essa liberdade, mas eu sei que eu posso ajudar a transformar vidas de muitos advogados, como eu tenho feito, e também de contadores. Eu tenho certeza que esses contadores
vão abrir esse leque que a gente está fazendo em lugares que eu não posso ir. E que hoje quem me leva é o livro. O livro me leva a esses, como se diz, lugares que eu não consigo estar presente. Então, é um livro também que tem bastante conteúdo, tem muitas dicas práticas, dúvidas de clientes, tem mais, acho que são 50 perguntas. Mas hoje a gente já tem uma outra roupagem, o volume 2, que vai vir aí cheio de outras, né? Esse foi o primeiro que foi uma necessidade básica para o advogado. E outra, nós fizemos esse livro em 40 dias. Foi um desafio que eu entrei no Mastermind, que eu participo, de um grupo de 10, eles chamam de G10, e eu quase fiquei careca, porque 40 dias eu escrevi um livro. Eu fiquei maluco, mas depois eu falei que eu dormi uma semana toda, cara. Mas já tem a segunda edição, já está em venda, pré-venda, alguma coisa assim? Isso. Nós fizemos uma tiragem de 500 unidades, já foram todas. Eu distribuí para as principais seccionais do Brasil, esse livro para os presidentes e vice-presidentes, para os principais. Mandei, acho que cerca de umas 100 unidades, uns 100 exemplares. Agora, eu ia fazer uma nova tiragem, porque eu estou com lista de espera, eu tenho bastante, e aí eu fiz uma pesquisa, e o resultado foi que eles vão aguardar o segundo volume. E eu acho que o segundo volume vai trazer uma bagagem muito bacana, porque eu vou trazer algo de gestão, já trazendo a realidade do advogado, e eu vou trazer essa experiência como relator da UAB, de tudo isso que eu tenho participado, né, de coisa. E eu tenho certeza que isso também vai contribuir muito, 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 muito. Então, eu devo não, nós temos 4 capítulos que eu estou trabalhando, então eu vou aprimorar essa primeira etapa dos capítulos que nós temos, trazendo uma roupagem, né, diferente, mas não mudando muito a estrutura, e inserindo ali 4 capítulos e coisas, principalmente da parte de gestão, que o advogado realmente não, como se diz, não tem, falta gestão, tá? Falta gestão. É isso. É maravilhoso, exatamente. Olha, em nome da Adnotária, a gente só tem a desejar muito sucesso, muito mais sucesso do que já tem. Realmente, o senhor faz a diferença. Às vezes o senhor não tem nem ideia daquilo que o senhor resolve para outras pessoas que você nem conhece pessoalmente. Então, continue nesse caminho. O caminho é realmente cheio de sucesso. A Adnotária está com as portas abertas. Quando o senhor estiver lançando esse livro, pode estar vindo novamente aqui, conte com a gente. Nós vamos ter orgulho de estar aqui apresentando o segundo volume. Já coloquem meus nomes na lista. Quero esse segundo volume. Vou colocar na lista de espera já, né? Já. Eu agradeço muito, sabe? Para nós, para mim e para minha equipe, é uma gratidão. E eu falo isso de coração porque eu faço com paixão, né? O doutor Alessandro conhece um pouco da minha história e o Wilson, que hoje é o ouvidor, né, da ouvidoria aqui no estado de São Paulo, e a gente também tem uma grande amizade, eles conhecem a minha história, a minha jornada, e eu me lembro que não há muito tempo atrás eu estava numa agonia, numa aflição, porque como contador, como advogado, eu também sou hipnoterapeuta, quer dizer, eu tinha uma série de coisas bacanas na minha vida, mas não sabia o que exatamente precisava fazer. Hoje eu descobri que a minha missão é transformar vidas, né, através da formalização do planejamento. Não é sobre dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência de um bom trabalho, de uma entrega de valor que vai resultar sucesso na vida. Então, quando eu ouço isso, enche realmente meu coração, porque eu fico muito feliz, porque eu falo, puxa, se eu conseguir transformar a vida de uma pessoa, apenas uma, puxa, eu já cumpri o meu papel. Então, quando eu vejo pessoas falando que, puxa, como iniciamos a nossa live, dizendo que a pessoa mudou a vida dela, puxa vida, sabe? Não tem Parabéns, preço. professor Marcelo, parabéns. Não tem preço, cara, não tem preço. É uma honra muito grande para mim ser seu amigo. Eu também digo a mesma coisa e digo que isso, a gente tem os nossos porquês na vida, né? Então, meus porquês é a minha família e tudo que eu faço é para eles, né? Então, eu acho que não tem preço, né? Os nossos filhos, tudo aquilo que é o nosso bem maior, é deixar esse legado para que ele, como filho, veja
nós, como pais, plantando e semeando bem para que ele continue a gente ter um mundo melhor. É isso que eu planto aqui no meu dia a dia. Mas, olha, imensamente grato. Imensamente grato. Nós que agradecemos. Agora... Queria deixar também o recado que amanhã nós temos nossa reunião ordinária, com a presença do nosso vice-presidente. Vai ser, ela não é aberta, é somente para os associados. Nós vamos falar sobre as intimações na alienação fiduciária. E também, como aqui está sendo gravado, né? Vamos colocar aqui que nós estamos com um curso de leilão, a gente falou aqui no comecinho, mas as inscrições, primeiro lote, termina amanhã, dia 29, com desconto. Então, aí, se a gente quiser de mais informações, acesse também o Instagram da Aginotado. Exatamente. Apesar de estar divulgado 3 lotes, eu acredito que pela quantidade de procura aí, eu acredito que semana que vem as vagas já se encerram. Então, se você ainda não adquiriu, corra, porque senão você vai ficar fora dessas. Doutor, então, nossos agradecimentos, reitero realmente nossos agradecimentos pelo avançar da hora. Transmite as nossas desculpas ao seu convidado, porque nós atrasamos o seu jantar. E não é verdade? Não, fica tranquilo. Coloca a culpa no Alessandro. Não, se deixar, a gente fica até 10 horas aqui. Não, agora eu vou passear com ele. É isso aí. Ele está indo embora amanhã, né? Então, já fazer a despedida dele. Professor Marcelo, eu tenho certeza que logo o senhor estará de volta, porque quem não teve a oportunidade de participar ao vivo hoje, com certeza vai pedir para ter uma nova live aí, para ter um novo encontro. E aí com outras dúvidas, porque é um assunto que realmente sempre causa bastante dúvida, né? E que com certeza em breve a gente estará junto novamente. Com certeza. Aqui, convite aceito, precisando, só me chamar. Quiser fazer o dia do Tira Dúvida, tamo junto aí. Tá? O importante é gerar valor. Então, pessoal, a quem ficou até agora, a quem teve que sair um pouquinho antes, a gente agradece a participação, agradece a companhia, a presença, um ótimo descanso a todos. E semana que vem, todo mundo aqui, dia 5 de maio, na nossa próxima palestra. Fiquem bem, fiquem com Deus, até mais. Muito obrigada a todos. Boa noite, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.